120 anos, batendo o martelo todo santo dia. Sol ou chuva não. Chuva não tinha. Nunca tinha chuva. 120 anos, construindo um barco. No meio do deserto. Sem rio. Sem março. Sem cliente. Sem investidor. Sem sócio. Sem ninguém acreditando. Os vizinhos riam. Todo dia. Ei, Noé, cadê a água pro teu barco? Noé, tá esperando o mar aparecer? Risada. Deboche. Pena. 120 anos ouvindo. Você é louco. Tá perdendo tempo. Isso nunca vai dar certo. Desiste. Até que um dia começou a chover. E os mesmos que riram bateram na porta da arca. Desesperados. Pedindo para entrar. Tarde demais. A porta já tinha fechado. Hoje eu vou te contar 5 lições de empreendedorismo que Noé ensinou 4.500 anos antes de Harvard existir. 5 lições que você precisa saber se está pensando em começar algo novo, ou se já começou e está ouvindo que não vai dar certo. E vou te contar a história de seu Antônio, 62 anos, aposentado. Abriu uma oficina mecânica que todo mundo disse que ia falir. Hoje fatura R$8.000 por mês. Mas presta atenção na 5ª lição. Porque a 5ª é sobre o dia que chove. E o que acontece com quem riu de você. Fica comigo, porque no final você vai entender que construir arca no sol é loucura. Mas construir arca na chuva é suicídio. Mas primeiro, eu preciso te contar quem era Noé. Porque ele não era profeta maluco. Ele era empreendedor de impacto. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus disse para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofê, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, uma janela, uma porta. Noé não recebeu uma profecia vaga. Ele recebeu um projeto, com medidas, com especificações técnicas, com prazo até a chuva cair. E olha o detalhe. Deus não disse quando ia chover. Só disse: vai chover, constrói. Noé tinha 2 opções. Primeira, duvidar. Deus, mas nunca choveu aqui. Ninguém vai acreditar. Vão me chamar de louco. Eu vou gastar minha vida inteira nisso. E pode ser que não dê em nada. Segunda opção, obedecer. Não importa se ninguém acredita. Não importa se vai demorar. Deus mandou. Eu vou fazer. Noé escolheu a segunda e começou a construir. Você entende o que isso significa? Noé não era profeta maluco que ouvia vozes. Noé era empreendedor que recebeu um projeto de impacto e executou, sozinho, sem validação de mercado, sem cliente, sem sócio, só fé e martelo. E é aí que começa a primeira lição. Primeira lição de Noé. Arca se constrói no sol. Quando chover, é tarde. Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Traduzindo, o esperto prepara antes da crise. O tolo espera a crise chegar para correr atrás. Noé não esperou a primeira gota cair para começar a cortar madeira. Ele começou 120 anos antes, porque ele sabia que quando a chuva começasse, não ia dar tempo de construir nada. Isso é empreendedorismo. Você não abre um negócio quando está desesperado, sem dinheiro, com conta atrasada. Você planeja, você prepara, você constrói no sol, porque quando a tempestade vier, você já vai estar dentro da arca. A maioria das pessoas faz o contrário. Espera perder o emprego para pensar em abrir algo. Espera a conta não fechar para pensar em economizar. Espera a chuva para querer construir. Aí já era. Arca molhada não flutua. Arca C constrói no seco. E foi exatamente isso que seu Antônio fez. Deixa eu te contar. Seu Antônio tem 62 anos, aposentado, trabalhou 30 anos como mecânico em concessionária. Ganhou o papel e foi para casa. 3 meses depois, ele estava subindo pelas paredes. A aposentadoria não pagava nem metade do que ele ganhava. E pior,
Ele não sabia o que fazer com o tempo. Aí ele teve uma ideia: transformar a garagem em oficina mecânica. Pequena. Ele sozinho, atender a vizinhança. A família disse: "Está louco, pai? Você é velho, não tem dinheiro para investir. Já tem oficina demais nessa rua. Ninguém vai vir. Aproveita a aposentadoria e descansa." O filho disse: "Pai, esquece isso. Vai viajar. Vai pescar. Oficina não dá dinheiro." Antônio ouviu tudo e fez mesmo assim. Pegou os últimos R$ 2.000 que tinha guardado, comprou ferramentas básicas no Mercado Livre, pintou a garagem, colocou uma placa na rua: "Oficina do seu Antônio. Conserto em geral." Primeiro mês, 2 clientes. Faturou R$ 120. O filho riu. Eu avisei: "Pai." Segundo mês, 5 clientes. Boca a boca, começando. R$ 300. Terceiro mês, 12 clientes. 700. Hoje, 5 anos depois, seu Antônio tem 3 mecânicos trabalhando com ele. Atende 15 carros por semana. Fatura R$ 8.000 por mês. E sabe quem é um dos mecânicos? O filho, que riu. Quando perguntaram pro Antônio qual o segredo, ele disse: "Eu construí a oficina antes da conta apertar. Quando aposentei, ainda tinha um pouco guardado. Deu para começar. Se eu esperasse ficar sem nada, não ia ter nem força, nem dinheiro." Construiu no sol. Quando a conta apertou, a oficina já estava pronta. Segunda lição de Noé: ignore os críticos, ou você vai passar a vida inteira esperando aprovação, que nunca vem. Neemias capítulo 4, versículo 3. Se uma raposa subir, derrubará o seu muro de pedras. Isso é o que os inimigos de Neemias disseram quando ele estava reconstruindo Jerusalém. Tá fraco, qualquer raposa derruba. Mesma coisa que falaram pro Noé. Mesma coisa que vão falar pra você. Noé construiu 120 anos ouvindo: nunca vai chover. Tá desperdiçando madeira. Você é louco. Seus filhos vão morrer de vergonha de você. 120 anos. 4 gerações de críticos. E Noé não parou nem um dia. Sabe por quê? Porque Noé não estava construindo para agradar os vizinhos. Ele estava construindo porque Deus mandou. E quando você constrói por ordem de Deus, a opinião do mundo vira barulho de fundo. Seu Antônio me contou. Eu parei de ouvir no terceiro mês, porque eu percebi que quem criticava não estava disposto a me ajudar. Quem critica de graça não paga as contas. Então, se você está construindo alguma coisa e está ouvindo, não vai dar certo. Você é velho demais. Você não tem dinheiro. Já tem gente fazendo isso. Lembra do Noé? 120 anos de crítica. E no dia que choveu, os críticos viraram clientes desesperados batendo na porta. Mas aí, já era tarde. Terceira lição: faça com o que você tem. Não espere ter tudo para começar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deus não cobra de você o que você não tem. Deus multiplica o que você já tem. Noé não tinha grua, tinha machado. Não tinha motosserra, tinha serra manual. Não tinha equipe de 100 pessoas. Tinha 3 filhos. Não tinha investidor anjo. Tinha um Deus que prometeu. E ele começou com o que tinha. A maioria das pessoas fica esperando: quando eu tiver dinheiro, eu começo. Quando eu tiver equipamento, eu abro. Quando eu tiver sócio, eu faço. E nunca começa, porque nunca tem tudo. E Deus multiplicou. Então para de usar a falta como desculpa. Você tem celular, você tem internet, você tem tempo, você tem mão, você tem cérebro, então você tem o suficiente para começar. A Arca de Noé não começou pronta. Começou com um tronco cortado. Quarta lição: o timing é de Deus, não seu. E o timing de Deus é sempre perfeito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Noé construiu 120 anos. Por que não 100? Por que não 50? Por que não terminou em 119 e ficou esperando? Porque o timing era 120. Nem mais, nem menos. Deus não estava fazendo Noé perder tempo. Deus estava preparando Noé. Cada martelo que ele batia era um dia de obediência. Cada crítica que ele ignorava era um músculo de fé crescendo. Quando a chuva caiu, Noé não era mais o mesmo homem que começou a construir. Ele era um homem de 120 anos de fé testada. Seu Antônio levou 5 anos para chegar em 8.000 por mês. Poderia ser 3? Poderia. Mas não foi. Porque nos 5 anos, ele aprendeu a lidar com um cliente difícil, a consertar motor que ninguém sabia, a gerenciar gente. Se tivesse dado certo no ano 1, ele não ia estar preparado. Então, se o seu negócio está demorando mais do que você esperava, não desiste. O timing não é seu, é de Deus. E o timing de Deus é o que te prepara, não só te entrega. Quinta e última lição, a mais poderosa e a mais dolorosa. Quem riu de você vai precisar de você. Mas pode ser que a porta já tenha fechado. Gênesis capítulo 7, versículo 16. E o Senhor o fechou dentro. Quando a chuva começou, os vizinhos correram para a arca. Os mesmos que passaram 120 anos zombando. Gritaram: Noé, abre! A gente errou! Deixa a gente entrar! E Noé não podia abrir, porque quem fechou a porta foi Deus. Não foi Noé que rejeitou. Foi o tempo que acabou. Isso não é sobre vingança. Isso é sobre consequência. 120 anos Noé avisou. 120 anos ele disse: vai chover. Prepara. Entra na arca. Tem espaço. Ninguém entrou. Todo mundo riu, até que choveu. E aí não tinha mais espaço. Não porque Noé era rancoroso, mas porque a porta já tinha fechado. Seu Antônio me contou. Teve um cliente que zombava da oficina no primeiro ano. Dizia: isso aí não dura 6 meses. Oficial de fundo de quintal não funciona. Ano passado, o carro dele quebrou. Ele levou em 3 oficinas. Nenhuma conseguiu consertar. Aí alguém disse: leva no seu Antônio. Ele é bom. O cara apareceu lá, com vergonha, e disse: Antônio, eu sei que eu falei mal da sua oficina, mas você consegue dar uma olhada no meu carro? Antônio consertou. Cobrou o preço justo. Tratou com dignidade. Mas olhou pro cara e disse: eu perdoo boca, mas você perdeu 5 anos de desconto de cliente fiel. Porque eu cuido de quem acreditou desde o começo. Isso não é rancor, é consequência. Quem zomba perde o lugar na fila de quem confia. Então, se você tá construindo algo e tem gente rindo, guarda isso. Vai chegar o dia que eles vão precisar de você, mas a porta da confiança já vai ter fechado. Não feche você. Deus fecha no tempo certo. E aí, choveu. Gênesis capítulo 7, versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 120 anos depois, no dia exato que Deus prometeu, começou a chover. As pessoas olharam para o céu, viram as nuvens. Pela primeira vez em gerações, viram nuvens e começaram a correr. Correram para a arca, bateram na porta, gritaram, choraram, pediram perdão, prometeram acreditar, mas a porta já tinha fechado. Versículo 16. E o Senhor o fechou dentro. Noé ouviu os gritos do lado de fora e chorou, porque ele não queria estar certo daquele jeito. Ele queria que eles tivessem acreditado e entrado em sido salvos. Mas não entraram. E agora era tarde. A água subiu, cobriu as casas, as montanhas, tudo. E a arca flutuou. Versículo 18. E as águas cresceram e levantaram a arca. E ela se elevou sobre a terra. 120 anos de obediência, um dia de redenção e uma vida inteira de legado. Porque Noé não salvou só ele. Salvou a humanidade. 8 pessoas na arca. E a partir delas, todos nós. E seu Antônio. Ele também viu a chuva cair. Seu Antônio hoje tem 67 anos. 5 anos desde que abriu a oficina na garagem.
Hoje a oficina não é mais na garagem. Ele alugou um galpão. Tem 3 mecânicos. 15 carros por semana. Fatura R$ 8.000 por mês. E sabe quem é um dos mecânicos? O filho que disse: pai, isso não vai dar certo. Hoje o filho diz: pai, eu errei. Você tinha razão. E obrigado por me ensinar que quem constrói no sol não se afoga na chuva. Antônio me contou. Eu não construí uma oficina para provar nada. Eu construí porque Deus mandou. Ele pôs no meu coração. E eu obedeci. Igual Noé. Não construiu para provar que estava certo. Construiu porque Deus mandou. E quando você constrói por ordem de Deus, o resultado não é seu. É dele. E ele não falha. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. E você precisa ser honesto comigo. Qual é a sua arca? Qual é aquele projeto que Deus pôs no seu coração, mas você está com medo de começar? Porque ninguém vai acreditar. Qual é aquele negócio que você quer abrir, mas está ouvindo? Você é velho demais. Você não tem dinheiro. Já tem gente fazendo isso. Qual é aquele sonho que você engavetou porque a família riu, o amigo duvidou, o mundo disse que não ia dar certo? Essa é a sua arca. E eu vou te dizer uma coisa que Noé levou 120 anos para provar. Você não precisa da aprovação do mundo. Você precisa da ordem de Deus e um martelo. É só isso. Ordem e martelo. Fé e ação. Obediência e trabalho. O resto, Deus cuida. No tempo dele. Com o resultado dele. E no dia que chover, e vai chover, você vai estar dentro da arca. E quem riu, vai bater na porta. Mas aí, a porta já vai ter fechado. E agora, é com você. Escreve nos comentários. Vou construir. E diz: qual é a sua arca? A oficina? A loja? O curso? A horta? O projeto? Escreve. Eu leio cada um. E se você conhece alguém que está com medo de começar, que está ouvindo que não vai dar certo, que está esperando a aprovação do mundo, manda esse vídeo, porque essa pessoa precisa ouvir. Noé construiu 120 anos sem aprovação e salvou a humanidade. Se inscreve nos Sementes da Sabedoria. Todo dia, uma nova semente de fé, coragem e transformação. E se esse vídeo te deu coragem para começar, assiste agora o vídeo sobre as 5 sementes que você planta todo dia, sem perceber. Porque cada martelo que você bate é uma semente. E cada semente plantada com fé gera uma arca. Te berro.